Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou de volta com mais um exercício e hoje quero dedicar este vídeo à minha sobrinha Diana, que frequenta o 11º ano Matemática A. Olá Diana, estás boa? Bom, eu vou tentar explicar, vou tentar resolver este exercício com bastante calma, de maneira que todos possamos entender, tá bom? Então vamos lá. Determine, caso exista k pertencente a R, de modo a que a função f seja contínua no ponto 1. E a função f é esta que eu tenho aqui, ou seja, f de x é igual a 1 menos x ao quadrado a dividir por x ao quadrado menos 3x mais 2. Isto se o x for menor do que 1. Depois, f de x é igual a k se o x é igual a 1, ou seja, f de 1 é igual a k. E f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre raiz de x menos 1 se x for maior do que 1. Portanto, estamos perante uma função definida por ramos. Ora bom, para que a função f seja contínua no ponto 1, é preciso que o limite de f de x, quando x tende para 1 por valores inferiores, é assim que se escreve, 1 menos, seja igual ao limite de f de x, quando x tende para 1 por valores superiores, e seja também igual à imagem do 1, ou seja, ao f de 1. Mas o nosso enunciado diz que o f de 1 é igual a k. Tá? Pronto. Recapitulando, vamos supor que está aqui o 1. A função f é contínua no ponto 1 se o limite de f de x, quando x tende para 1 pela esquerda, for igual ao limite de f de x quando x se aproxima de 1 pela direita. Tá? E também tem que ser igual à imagem do 1. A imagem do 1 eu vou pôr aqui por cima, é k. Tá? Então vamos ter que calcular este limite à esquerda e este limite à direita. Vamos começar pelo limite à esquerda. Vamos aqui mudar de cor. Limite de f de x quando x se aproxima de 1, mas pela esquerda. X tende para 1 menos. Bom, isto é igual ao limite quando x tende para 1 menos, de f de x. Mas quanto é que é o f de x quando x é menor que 1? Está aqui. É 1 menos x quadrado sobre x quadrado menos 3x mais 2. Pronto, é isso que temos que escrever aqui. 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá bom? Pronto. E agora, será que eu posso chegar aqui a esta expressão e substituir simplesmente o x por 1? Se eu fizesse, o que é que acontecia? Bom, aqui no numerador tínhamos 1 menos 1, que dá 0. E no denominador, o que é que obtemos? Obtemos 1 menos 3 vezes 1, portanto 1 menos 3 é menos 2, mais 2 dá 0. Portanto, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Para levantar esta indeterminação, ou seja, para calcularmos este limite, o que é que podemos fazer? Bem, nós neste caso estamos perante o quociente de dois polinómios. E estes dois polinómios anulam-se no 1. O que nós fazemos nestas situações é fatorizar estes dois polinómios. Fatorizar um polinómio significa escrevê-lo como produto de outros polinómios de grau mais pequeno. Tá bom? Bom, então vamos lá ver como é que fazemos isto. Limite, quando x tende para 1, por valores inferiores. Bom, em relação ao numerador, nós temos aqui
1 menos x quadrado, ou seja, 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, estamos perante uma diferença de quadrados. Portanto, 1 ao quadrado menos x ao quadrado vai ser igual a 1 menos x vezes 1 mais x. Está bem? Bom, em geral, a quadrado menos b quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Tá? É fácil de verificar esta igualdade. Tá? É muito simples. Se eu fizer a por a, dá a quadrado. Depois, a vezes b dá ab. Menos b vezes a dá menos ba. Portanto, corta com o anterior. Ou seja, fica 0. E depois, menos b vezes b dá menos b quadrado. Tá? Isto aqui é fácil de verificar. Bom, e agora em relação ao denominador, x ao quadrado menos 3x mais 2, como é que eu vou fatorizá-lo? Já vimos que se anula para x igual a 1. Então vai ser igual a x menos 1 vezes outro polinómio, que neste caso também vai ter que ter grau 1, que eu quero descobrir. Tá? O que é que eu vou pôr aqui? Bom, vamos então usar outra vez aqui nos nossos cálculos auxiliares. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular os zeros de x ao quadrado menos 3x mais 2. Portanto, igualamos isto a 0 e resolvemos esta equação. Usando a forma resolvente, não é? Portanto, o x é igual menos b, o b é menos 3, portanto fica menos 3, ou seja, 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, não é? Menos 4 vezes 1 vezes c, o c é 2, vezes 2. Tudo isto a dividir por 2a, ou seja, 2a, 2 vezes 1, que é 2. De onde o x é igual a 3 mais ou menos, aqui temos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8. Sobre 2. Ou seja, o x é igual a 3 mais ou menos... Bem, 9 menos 8 é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, fica 3 mais ou menos 1 sobre 2. Se escolhermos mais, obtemos que o x é igual a 3 e 1, 4. Divido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Agora vou escolher o menos. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, então nós concluímos que os zeros ou as raízes de x ao quadrado menos 3x mais 2 são o 2 e o 1. O 1 já sabíamos que era, não é? Esta já sabíamos que era uma raiz deste polinómio, porque isso vimos anteriormente. Bom, então concluímos que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos 2 vezes x menos 1. Bom, e teríamos ainda que multiplicar aqui pelo coeficiente principal do polinómio, não é? Que é 1, não é? Portanto, aqui teríamos que colocar um 1, mas não há necessidade porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Pronto, então já está fatorizado o polinómio. Então, chego aqui e ponho precisamente x menos 2 vezes x menos 1. Portanto, x menos 1 vezes x menos 2. Tá bom? Pronto, agora aqui, o que é que podemos fazer? Bem, 1 menos x
é o mesmo que ter menos, abre parênteses, x menos 1. X menos 1. Está bem? E agora, desta forma, eu posso então cortar este x menos 1 com este x menos 1. Obtemos então o limite quando x tende para 1, por valores inferiores. Vamos pôr aqui este sinal menos que tínhamos aqui, vou colocá-lo antes do limite, menos. Então, em cima temos 1 mais x. E no denominador temos, aqui não preciso pôr parênteses, temos x menos 2. E agora já posso substituir o x por 1. Porquê? Bom, vamos pôr aqui o menos. 1 e 1, 2, sobre 1 menos 2 dá menos 1. Pronto, e isto é igual a 2. Tá? Pronto, concluímos então assim que este limite é igual a 2. Pronto, agora vamos calcular o limite à direita. Vamos agora calcular este limite que está aqui. Limite de f de x quando x tende para 1 por valores superiores. Isto é igual ao limite quando x tende para 1 mais. Bem, mas se agora o x é maior que 1, f de x é x ao quadrado menos 1 sobre raiz de x menos 1. Novamente, se eu substituir o x por 1, obtenho 1 menos 1 no numerador e raiz de 1 menos 1. Ou seja, obtemos 0 em cima e obtemos 0 em baixo. Vamos ter novamente que levantar esta indeterminação, não é? Neste caso, em cima temos um polinómio, mas em baixo não temos um polinómio, porque temos aqui uma raiz quadrada. Bem, o que se faz nestas situações é aquilo que muitas vezes dizemos multiplicar pelo conjugado de raiz de x menos 1, tá? Que é raiz de x mais 1. Portanto, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de x mais 1. Portanto, limite quando x tende para 1, pela direita, não é? Portanto, em cima temos x ao quadrado menos 1, que multiplica por raiz de x mais 1. Mas temos que pôr os parênteses, está bem? Aqui x mais 1 e aqui também temos x ao quadrado menos 1. E em baixo temos raiz de x menos 1, multiplica por raiz de x mais 1. Tá? Pronto, isto é igual ao limite quando x tende para 1 mais. Portanto, em cima temos x ao quadrado menos 1 vezes raiz de x mais 1. E no denominador temos qualquer coisa deste tipo, a menos b vezes a mais b. Então, e nós já vimos aqui que a menos b vezes a mais b é igual a a quadrado menos b quadrado. Portanto, aqui vai ficar raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, isto é igual ao limite quando x tende para 1 mais. Bem, eu aqui também tenho um polinómio, x ao quadrado menos 1, que vou fatorizar. X ao quadrado menos 1, ou seja, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, é igual a x menos 1 vezes x mais 1. Vezes raiz de x mais 1. Pronto. E em baixo temos então raiz quadrada de x ao quadrado, neste caso é igual a x, e 1 ao quadrado é 1 menos 1. Pronto, e eu aqui vou então também cancelar ou cortar este x menos 1 com este x menos 1.
E ficamos então com, vamos pôr aqui deste lado, com o limite quando x tende para 1. Bom, o que é que sobrou? Só ficamos apenas com x mais 1 vezes raiz de x mais 1. Bom, quanto é que isto dá? Agora vou substituir o x por 1, não há problema nenhum. Portanto, 1 mais 1 dá 2, vezes raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2. 2 vezes 2, que dá 4. Bom, então concluímos que o limite de f de x, quando x tende para 1 por valores superiores, é igual a 4. Bom, então temos que o limite à esquerda e o limite à direita são diferentes, não é? 2 é diferente de 4. Logo, seja qual for o valor de k, nunca os limites à esquerda e à direita vão ser iguais. Está bem? 2 é diferente de 4. Portanto, podemos concluir que não existe k de modo a que a função seja contínua no ponto 1. Está bom? Pronto. Espero que tenham conseguido entender. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, Diana. Tchau.